Oi, gente. Hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro de 2015. Já são, com certeza, perto de meia-noite, se não for mais de meia-noite, porque eu tive aula até 10h30. E depois ainda saí com a minha amiga pra comer uma fatia de pizza e conversar um pouquinho, colocar um pouco as novidades em dia. E por causa dessa conversa, eu queria só conversar com vocês sobre duas coisas assim que parecem óbvias, talvez já tenhamos descoberto isso antes até, mas hoje vieram novamente à tona, que eu acho bacana, assim, acho que daquelas coisas que são da vida e não tem como a gente mudar. Pois é, então melhor que a gente compreenda e lide com elas de uma maneira tranquila, saudável, o quanto antes, para ser feliz, entendeu? Uma delas, o óbvio ululante. Todos nós temos um lado lindo, maravilhoso, bacana, admirável, e um lado cruel, escroto, sombrio ou detestável, enfim, né? Os nossos defeitos. E defeitos bobos e defeitos graves, todos nós. Ok, esse é o óbvio ululante. O que eu estava hoje conversando com a minha amiga, uma das coisas é: há maneiras saudáveis de lidar com os defeitos, com esse lado horrível, né? Eu acho que faz toda a diferença para nossa felicidade ou sofrimento e de quem está próximo de nós, de quem vive conosco, principalmente, quem nos ama, né? A maneira como nós lidamos com essas características que nós sabemos que temos e que não são louváveis. Eu, por exemplo, sou muito agressiva. A partir de uma certa altura da minha vida, não sei se sempre, eu acho que sempre, porque pelas fotografias que eu tenho de criança esperneando já e fazendo o maior escândalo, eu devo ser uma agressiva de, sei lá, de nascença, né? E durante muitos anos não soube lidar com essa agressividade, não sabia, não me via, não me reconhecia nem como uma pessoa muito agressiva, enfim, todas essas coisas. E então essa agressividade explodia, estourava sem controle, respingava, prejudicava, feria, ou seja, era uma bomba atômica sobre a qual eu não tinha o menor governo. Aí, na minha adolescência, eu já entendi que eu era muito agressiva e eu tinha que canalizar essa agressividade. Foi quando eu comecei a fazer judô, né? Então eu comecei a fazer judô e tal. Aí depois, e eu sempre fui muito esportista, já mencionei isso também. Então, os esportes foram, durante muitos anos, a minha válvula de escape em termos da agressividade, né? E a última modalidade, em que inclusive eu estava bem ciente disso, assim, nossa, é aqui que eu jogo a minha agressividade, é aqui que eu consigo vivê-la pra não matar ninguém, pra não sair por aí dando na cara de ninguém, pra eu não me autodestruir, não agredir a mim mesma muito mais do que eu já faço, etc. Era capoeira, né? Eu fiquei 10 anos treinando capoeira, claro que era completamente irregular, senão hoje eu já seria professora de capoeira, né? Assim, eu treinava muito uma época, mas aí daqui a pouco sumia, aí depois eu voltava, enfim. Mas a capoeira era esse lugar onde eu vivia a minha agressividade. E todos os outros ambientes melhoraram. Eu melhorei em todos os outros ambientes. Hoje eu estou sedentária, né? Mas ficou claro para mim que a minha agressividade, eu encontrei uma maneira de sublimar. E aí eu descobri que eu desconhecia o conceito de sublimar, né? Para variar,
não sou psicanalista, não sou psicóloga. Essas noções para mim sempre foram meio do senso comum e, claro, distorcidas, né? Porque do senso comum é um achismo sem muito fundamento. Eu achava que sublimar era você conseguir evitar fazer uma coisa, convertendo-a numa outra expressão artística, né? Sobretudo artística, e que conseguisse essa expressão, essa manifestação artística, conseguisse suprimir em você, então, o impulso de fazer o gatilho inicial, né? De, como se diz, consumar a pulsão inicial, a pulsão original. Isso para mim era sublimar. Tinha a ver com interditar, tinha a ver com conseguir suprimir, né? Uma supressão. E aí agora, terça-feira, na terapia, eu aprendi que sublimar é você conseguir converter, né, a neurose, uma pulsão, sei lá, né, eu tô chamando pulsão também, vulgarizando o termo, esse impulso, mas você conseguir convertê-lo em algo construtivo, saudável, artisticamente ou socialmente, né? Voltando. E eu venho sublimando a minha agressividade na militância política, né? Que não é política, assim, em algum partido, buscando, sei lá, uma colocação, nada disso, não nesse sentido. É na militância como no movimento cultural, pela democratização, né, dos recursos, do acesso aos recursos, pela melhor distribuição, transparência, etc, etc. Então, eu tenho conseguido sublimar a minha agressividade por meio de uma militância, né? E fiquei super contente de finalmente me apropriar disso também, né? Me conscientizar e me reconhecer fazendo isso. Porque, como militante, eu brigo, né? Eu brigo pelo que eu acho justo, pelo que eu acho certo, mas é uma luta. Agora, a segunda coisa que eu queria comentar, né? Assim, dissertar sobre. Eu acredito que, por N motivos, eu tenho uma facilidade de comunicação, uma habilidade retórica. Ai, gente, perdão, eu tô com uma sinusite horrorosa, mais essa tosse de cachorro. Enfim, tô toda doente por causa desse clima maluco de Brasília, o calor infernal que tava fazendo aqui, enfim. Mas, retornando ao assunto, eu acredito que eu tenho uma habilidade retórica, né? E uma habilidade com as palavras. Sempre tive. Seja para escrever, seja para gravar um vídeo, seja para argumentar ao vivo, seja para participar de um debate, de uma palestra, seja assim, né, numa aula, eu tenho essa capacidade desenvolvida, bem desenvolvida. Mas você ser habilidoso nisso não corresponde necessariamente a nenhum grau de maturidade. Você ser muito bem articulado, se comunicar muito bem, conseguir argumentar de maneira muito sólida, consistente, por aí vai, não
significa necessariamente que você seja maduro. Que você seja madura, que você tenha maturidade. Eu nunca havia pensado nisso até hoje, conversando lá com a minha amiga. Por quê? Algumas pessoas, inclusive, se escondem ou escondem as suas imaturidades, as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades e por aí vai, nessa hipercapacidade comunicativa. Eu sou uma delas, né? Fiz isso muitos anos, sem saber, inconscientemente. Por exemplo, numa discussão amorosa, afetiva, eu tinha uma capacidade argumentativa que era uma coisa, que se juntava também àquela capacidade de manipulação que às vezes nós mulheres desenvolvemos até por força dessa cultura machista e patriarcal que nos desestimula a confrontar abertamente um homem, né? Então você meio que encontra outras maneiras. E eu era profundamente hábil nisso, e conversava e articulava e argumentava e isso e aquilo, e construía um raciocínio aqui, eu conseguia convencer o outro. Agora, eu totalmente louca e totalmente imatura, totalmente carente, totalmente dependente, totalmente tudo que você possa imaginar, assim, neurótica, profissional, né? Doidinha. Mas verdadeiramente habilidosa, né, na argumentação. E aí eu tava conversando, né, ainda agora, e aí me veio esse insight, né? Eu falei, gente, que incrível, porque nós somos incrivelmente maduros em vários aspectos das nossas vidas. Eu acho que todos nós, e incrivelmente imaturos em outros aspectos. Então, eu acho que nessa esfera é como o caso das qualidades e dos defeitos. Nós temos virtudes incríveis, admiráveis, todos nós, grandes, profundas, inegáveis. E temos vários defeitos, falhas, lacunas, uns maiores, mais graves, outros menores. Da mesma maneira, nós não amadurecemos de uma maneira uniforme, homogênea. Você vai amadurecendo ali ao longo da vida, linearmente, cronologicamente, e todos os aspectos da sua vida, da sua psique, das suas, sabe assim, né, tanto da esfera prática, quanto da esfera intelectual, quanto da esfera emocional, quanto espiritualmente, ou espiritualmente eu acho um termo ruim, mas assim, quanto em termos de espiritualidade, né? Então eu me toquei, assim, me dei conta disso agora à noite e fiquei um pouco que fascinada, como quem descobre uma coisa nova, né? Descobre algo surpreendente, sabe? Entender. Ai, não acredito. Uma pessoa dormindo na parada de ônibus. Nossa, é a primeira vez que eu vejo aqui. Estamos sem água, que beleza. Boa noite. Gente, ver aquela pessoa dormindo ali na parada de ônibus me deixou tão triste agora. É um homem, é um rapaz. Eu acho que assim, é pequeno, é um homem e é pequeno. Uma pessoa baixinha, mas ai, que judiação, gente. Nossa. E assim, e o tempo tá quente, por isso também que, sei lá, mas nossa, mas tem os insetos, tem tudo, não? Tá ali ao relento. A sorte, por um lado, é que tem 3 portarias de condomínios, e a minha, onde eu entrei agora, por exemplo,
estavam lá 2 guardas acordados, né? Um deles em pé do lado de fora. Então, quer dizer, ele tá seguro, essa pessoa que tá dormindo lá na parada de ônibus. Porque não é uma grande distância, sabe? Dessas entradas dos condomínios para a parada de ônibus. Mas só de ver dormir numa parada de ônibus. Ai, gente, ninguém merecia. Sei lá. Bom, e então era isso que eu queria dividir com vocês. Eu vou encerrar. Muito grata pela paciência de sempre. Até a próxima.